Olá, meus queridos amigos da célula. Hoje é mais um estudo, que eu vou estar passando para vocês aqui no grupo do Telegram. E espero que vocês estejam assistindo, compartilhando, abençoando outras pessoas com esses estudos, amém? Hoje nosso estudo, o tema dele é o povo mais corajoso da terra. O texto-chave está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Então vamos estar lendo? De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a partir da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém? Vamos começar a lição. A Igreja do Senhor tem enfrentado ao longo da história todo tipo de tragédia. Ela nasceu debaixo de perseguições. Os primeiros apóstolos e seus discípulos enfrentaram prisões e martírios. O comunismo perseguiu, prendeu, torturou e matou dezenas de milhões de cristãos. Isso ainda ocorre hoje em países como Coreia do Norte e China. O islamismo e o hinduísmo radical também separa famílias de crentes e mata familiares deles. Em todas as pandemias e as mais guerras, a Igreja de Cristo esteve presente e não apenas sobreviveu, como foi essencial para manter a sociedade e promover a restauração. A verdade é que apesar de todas as tragédias, o povo de Deus se manteve forte e continuou crescendo. Os verdadeiros crentes são o povo mais corajoso do planeta. Eles sofrem, mas não sucumbem diante da calamidade. A fé e a aliança com Cristo. A fé e a aliança com Cristo, quando estabelecidas no coração, sustentam uma pessoa nas mais difíceis circunstâncias. Hoje vamos estudar de onde vem a coragem dos verdadeiros cristãos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o povo mais corajoso da terra, que somos nós, o povo de Deus, os cristãos. O parágrafo 1, temos uma fonte de paz sobrenatural. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Há uma fonte sobrenatural de paz disponível para os filhos de Deus. É algo que não vem da razão e nem da circunstância, mas da presença de Deus conosco. À medida em que nos enchemos da palavra e mantenhamos a comunhão com o Espírito, ganhamos uma segurança inexplicável, ainda que o mundo esteja desabando à nossa volta. Era por essa paz que Jesus dormia sobre um travesseiro, mesmo em meio a uma grande tempestade. Então vamos ler Marcos, capítulo 4, versículo do 37 ao 38. Logo, uma forte tempestade se levantou, e as ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus
dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, chamando: Mestre, vamos morrer. E o Senhor não se importa? É. E Jesus, ele tinha uma paz, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia em quem cria. Por isso ele repousou, né? Colocou sua cabeça sobre o travesseiro e dormiu. Porque ele sabia que nada teria acontecer com ele. Lá em Salmos 4, versículo 8, diz assim: é, em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Essa é a confiança que o salmista tinha. Ele podia estar em guerra que fosse, qualquer guerra. Ele sabia que quando ele fosse deitar, ele iria estar em paz, porque o Senhor, somente o Senhor, guardava ele em segurança. Nós temos que ter essa segurança também em Cristo. E em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz assim: Jesus falando, o próprio Jesus falando: Eu lhes deixo um presente, a minha paz, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflija, nem tenha medo. Jesus Cristo falou: Eu vou deixar um presente para vocês, que é para nós. A minha plena paz. Não é só paz, é plena. É em tudo. É a paz que Jesus nos dá, para que a gente fique nela e creiamos nela e seguimos confiante. O parágrafo 2, né? Somos movidos por um amor altruísta. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Esse amor de Deus é incrível. Quando nós sentimos esse amor, nós não temos medo, nós ficamos nele. Às vezes você vai fazer alguma coisa de errado, você não pede perdão porque você tem medo. Se você não pede perdão porque você tem medo, porque você não experimentou o verdadeiro amor. Você ainda não conhece o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor não nos dá medo. Muito pelo contrário. Ele mostra pra gente que a gente tem um Pai que fará tudo por nós e que nos compreende. Amém? O verdadeiro crente, cheio do Espírito Santo, quando vê alguém sofrer, enche-se de força para ajudar. A solidariedade é um poder interior que move os homens de Deus e que move os homens de Deus a arriscarem suas vidas para abençoar pessoas. Quando amamos, o argumento do amor é mais forte do que o argumento do medo. Vamos ler alguns versículos, né? 1 João, capítulo 3, 16, diz assim: Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Olha que tremendo. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós também temos que dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo que o apóstolo João diz aqui. Ele usou Jesus como exemplo. E ele, segundo a Bíblia, também foi um exemplo para nós. Então temos que confiar. Outro versículos para colocar mais base no que estamos falando aqui agora. Romanos 8,15 diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba Pai. Esse é o Espírito que recebemos. E Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz assim: Filipenses 2, do 5 ao 8. Tinha a mesma atitude, tenha a mesma atitude. Espera aqui, irmãos.
Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, que diz assim: tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma de homem. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tenha o mesmo sentimento demonstrado por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Jesus era Deus, mas não se apegou a isso. Muito pelo contrário, viveu como um homem, para mostrar que somos movidos por um amor altruísta. E Jesus não pensou nele. Ele era Deus, ele pensou em nós. Amém? O 3. Não temos motivo para temer a morte. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A melhor coisa que pode nos acontecer, a melhor coisa que pode acontecer a um crente é a sua morte, pois ela significa a entrada na felicidade plena da presença de Deus. Todo aquele que se converteu a Cristo tem a vida eterna. E se de fato cremos em Cristo, a sua palavra, e se de fato cremos em Cristo e sua palavra, não temos nenhum receio de partir deste mundo. É normal que nos preocupemos com a saudade que sentirão aqueles que ficam, mas nós mesmos estaremos vivendo numa dimensão incomparável, melhor que a vida terrenal. Amém? Vamos ler alguns versículos que nos dá essa base, que embasa esse tópico que a gente leu, né? Esse parágrafo. Mas o versículo de Filipenses, capítulo 1, 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo, ele sabia como era viver em Cristo. Às vezes nós colocamos o nosso ego acima dessas coisas. Mas a gente tem que se preocupar primeiro com o reino de Deus. Sempre com o reino de Deus. Paulo não se preocupava com esse reino. Se preocupava com o reino de Deus. E por isso ele foi lembrado. As suas epístolas são lembradas por nós até hoje. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, 24 diz assim: eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. E o versículo 11 diz 26 diz assim: versículo 11 e 26: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto, Marta? Jesus fez a pergunta para Marta naquele episódio, naquela passagem que fala de Lázaro, né? E 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se você espera Cristo só aqui, o primeiro versículo, a Filipenses capítulo 1, versículo 21, fala que o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. E o mesmo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Nós estamos preocupados com Jesus só nessa vida terrena. Nós somos os mais dignos de pena. Somos mais dignos de pena. Não vamos nos preocupar com essa vida. Ela passa, é passageira. Vamos nos preocupar com a vida de Jesus Cristo. O parágrafo 4 diz assim: somos fortalecidos pela valentia dos nossos irmãos. Que está lá em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 10. 1 Pedro capítulo 5, vamos ler. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Diz assim: estejam atentos,
tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, o chamou para participar da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, pois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele o restaurará, o sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Amém. Temos tanto exemplo na Bíblia, na história e em nossa geração de servos de Deus que enfrentam o sofrimento com fidelidade e intrepidez, que somos fortalecidos por seus testemunhos. Se a graça de Deus foi e é capaz de sustentá-lo em situações de aflição, será conosco também. Vamos ler Pedro aqui na sua epístola, né? Do capítulo 5, do versículo 8 ao 9, do 8 ao 10. Ele falou assim que há uma glória muito maior do que essa, que está preparada para nós. O finalzinho do versículo fala assim, versículo 10. Ele, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele o restaurará, o sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. E os colocará sobre um firme alicerce. Deus vai nos colocar sobre um firme alicerce. Mas nós temos que permanecer firme na palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 a 14, fala assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. O nosso sofrimento vai fortalecer alguém. O seu sofrimento vai fortalecer alguém. Às vezes alguém está chegando agora na caminhada com Cristo e não sabe o que fazer, mas o seu sofrimento, o seu testemunho vai ajudar ela a enfrentar essa situação e permanecer firme. O quinto parágrafo e último. Qualquer sofrimento presente não se compara à glória eterna. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 17. Por isso, vou achar aqui, irmãos, espera aí. 2 Coríntios, capítulo 4, (16 e 17), que diz assim: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Justamente porque o evangelismo envolve guerra espiritual, o império das trevas tentam retalhar a igreja para que ela perca o foco e recue. Por isso é importante antes e durante qualquer marcha de conquista do povo de Deus, levantar muros de proteção sobre o arraial dos santos, através da oração. Vamos ler Romanos, capítulo 8, e do versículo 16 ao 18, que diz assim: pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos,
então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento. Participaremos também da sua glória. O versículo 17: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiro com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento. Participaremos também da sua glória. Isso é muito importante, irmãos. Isso também é interessante. Se somos herdeiros com Cristo, né, se somos co-herdeiros com Cristo, nós também não é obrigação, mas nós também passamos pelo mesmo sofrimento. Porque só aí vamos receber agora junto com Ele também. Fala assim: se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Nós só vamos participar da glória de Jesus Cristo se participamos do seu sofrimento. Se nós não conseguirmos passar pelo sofrimento nenhum aqui nessa vida, como é que vamos participar da glória com Cristo? Se Ele que viveu aqui na terra pelos seus anos, sofreu em nosso lugar, para que a gente possamos passar com Ele a glória, participarmos também da sua glória. Então nós temos que passar por isso aqui na terra, sofrimento, para depois vir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E assim vamos ficar firmados na palavra de Deus e firmes com Deus. Amém? Esse é o estudo dessa semana. Não se esqueçam de estar sempre vendo as lives, né, dos nossos cultos online. Se você que está precisando de uma oração, manda aqui no grupo, nós estaremos orando por você. Estaremos fazendo uma oração, se tiver alguma dúvida, manda aqui também, que nós também estaremos esclarecendo as suas dúvidas. Mas não deixe de ficar firme com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vou estar orando, Senhor Jesus, que todos nós, Senhor Deus amado, que fazemos parte dessa célula, Papai do céu, possamos estar firmado em Ti, Pai, buscando a Sua presença, não deixando de lado, Senhor Deus amado, a Sua obra, Pai, fazendo o Seu querer. Deus, abençoe cada membro dessa célula, Papai do céu. Abençoa, Senhor Deus amado, cada irmão, cada irmã que está entrando, que já entrou, que vai entrar nessa célula, Papai. Cuida deles, Senhor Deus amado. Restaura a vida deles, Senhor Deus amado. E que eles tenham, Senhor Deus amado, em si. Que eles sejam, Papai, firmados em si. Em nome de Jesus, que os alicerces deles sejam fundados na rocha, Pai, para que eles jamais sejam abalados com as coisas desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Vamos continuar ainda tendo, até que seja liberado aqui, né, nossos cultos. Mas, se você já estiver vendo depois que foi liberado os cultos, né, então seja abençoado. E que seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que você seja um povo mais corajoso da terra. Que você seja um cristão mais corajoso da terra por Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.